último vídeo a gente falou sobre a família Manson e a morte da atriz Sharon Tate, que era a esposa do diretor Roman Polanski, que estava grávida do seu primeiro filho. Na noite em que ela foi brutalmente assassinada em Los Angeles, o Polanski estava em viagem na Europa e voltou para Hollywood completamente devastado. A sua imagem ficou marcada pelo assassinato brutal da sua esposa, até que menos de 10 anos depois ele seria marcado por um crime que ele mesmo cometeu. Hoje a gente vai conversar sobre o caso que fez Roman Polanski fugir dos Estados Unidos por mais de 40 anos. Antes, deixa eu me apresentar, eu sou a Debs, esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias por trás do cinema e da TV, toda semana com novos papos pra gente desenrolar. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. A gente já tem vários vídeos de bastidores aqui pra você maratonar, então se inscreve pra não perder nada. Me conta o que mais você gostaria de ver por aqui. E se você já gosta do Desenrola Cinema, por favor, indica o canal pra uma pessoa que você acha que poderia gostar também. Isso já faz toda a diferença e ajuda a gente a crescer. E bora pro papo! Para entender mais detalhes sobre a morte da Sharon Tate, eu sugiro que você vá no meu outro vídeo quando acabar esse aqui, para ter um pouco mais da cronologia e de como a sua morte transformou a indústria de Hollywood e o nome de Charles Manson. Aqui a gente vai avançar alguns anos, de 1969, quando a tragédia aconteceu, para 1977. Samantha Gamer era uma modelo e atriz mirim de televisão que tinha 13 anos. O Roman Polanski, diretor aclamado por filmes como O Bebê de Rosemary e Chinatown, tinha sido convidado para a Vogue britânica para ser um editor parceiro no ano anterior. Inclusive fez uma capa toda preta, escrito por Roman Polanski. E aí, em 1977, ele ainda vivia em Los Angeles e contatou a mãe da Samantha Gamer pedindo para fotografar a menina, que era uma modelo, para a edição da Vogue. A mãe dela autorizou, era um trabalho incrível para a carreira da filha, e a menina fez uma primeira sessão de fotos em que ela já se sentiu desconfortável, porque fez fotos de topless. Ela contou que nem queria fazer outra sessão depois disso, mas que acabou concordando mesmo assim. Ela era uma criança. E aqui você já pode questionar, mas essa menina foi fazer fotos para a Vogue francesa sem o acompanhante, sem o responsável? Aparentemente, sim. Eu não sei o quanto se falava sobre proteção de menores no trabalho, quais eram as regras, como foi, mas foi, e era um ensaio bem pessoal e particular mesmo. Tanto que a segunda sessão de fotos aconteceu na casa do ator e amigo do Polanski, Jack Nicholson. Ele estava viajando e deixou o Polanski usar sua casa para fazer os seus trabalhos. Ele buscou a Samantha de carro, eles foram para o apartamento vazio e começaram a fotografar. Ela contou que eles fizeram fotos com ela bebendo champanhe, eles compartilharam a bebida e também dividiram um comprimido, que era metaqualona, uma droga sedativa e hipnótica. Ela começou a se sentir desconfortável depois que ele pediu que ela deitasse numa cama. E ela tentou dizer que não, mas ele insistia. Ele pediu que ela tirasse a roupa e tudo num tom de trabalho, e ela obedecia porque ela era uma criança, gente. Mesmo assim, ela dizia não, mas eles estavam sozinhos, ela não sabia o que aconteceria se ela fizesse alguma coisa. Mesmo assim, ela pediu para ir para casa e ele disse que não. Ela foi violentada pelo Roman Polanski naquela noite. Ela voltou para casa se sentindo muito culpada e contou para a mãe o que tinha acontecido. A mãe ligou na hora para a polícia. E a Samantha não entendia por quê. Isso só fez ela se sentir ainda mais culpada. Ela ficava tipo, por que eu fiz isso? Por que eu bebi? Por que eu tomei aquela pílula? Olha o que aconteceu. Como ela era muito nova, ela se sentia mal por ter participado do ato. Ela não entendia que aquilo era uma violência. Diz que não se falava muito sobre isso naquele momento e sobre como eram ilegais encontros entre adultos e menores de idade. Mas a sua mãe sabia, chamou a polícia e no dia seguinte, o Polanski foi preso em Los Angeles acusado de drogar e violentar uma menor de idade. Ele fez um acordo e se declarou culpado da acusação de relação ilícita. E esse acordo inicialmente previa que ele passasse 90 dias preso por avaliação psiquiátrica. Mas ele cumpriu 42 dias e foi liberado por bom comportamento para aguardar o acordo em liberdade. Mas um dia antes de firmar esse acordo, o juiz decidiu rever esse período de pena e o Polanski corria risco de voltar para a cadeia por mais tempo. E foi aí que ele decidiu fugir dos Estados Unidos. Ele acabou indo para a França e graças à sua cidadania francesa ele não pôde ser extraditado. Ele só vivia nos Estados Unidos, mas ele é nascido na Polônia e tem cidadania polonesa e francesa. Os Estados Unidos emitiram um mandato de prisão internacional e o diretor de cinema Roman Polanski foi considerado um foragido. Só que a França não extradita os seus cidadãos. E ele ficou lá, vivendo a vida dele, só não podendo pisar nos Estados Unidos. E assim ele viveu tranquilamente durante muitos anos. Ele continuou sendo um diretor de cinema aclamado internacionalmente. Inclusive, em 2003, venceu o Oscar pelo filme O Pianista e não foi na cerimônia, porque ele é um fugitivo dos Estados Unidos. O Harrison Ford aceitou o prêmio em nome dele. Então, a indústria do cinema, diferente da justiça americana,
não condenou o Polanski no primeiro momento e, pelo contrário, ele seguiu e segue fazendo cinema e recebendo prêmios internacionais. Quer dizer, dão um prêmio pra ele só não pode ir lá buscar. E depois, em 2009, 31 anos depois do crime, ele viajou para o Festival de Cinema de Zurique, na Suíça, que iria realizar uma retrospectiva da carreira dele. Ele foi detido assim que pisou no aeroporto de Zurique e ficou preso por cerca de 3 meses, até ser transferido para a prisão domiciliar na Suíça. Um tribunal suíço concedeu uma fiança de 4,5 milhões com a condição de que ele entregasse o passaporte e usasse uma tornozeleira eletrônica que impedisse ele de fugir. E ele tinha que ficar num chalé na Suíça até ser resolvido o pedido de extradição. Nessa época em que ele estava preso na Suíça, foi feita uma petição em Hollywood pedindo a sua liberdade. Foi assinada por mais de 100 profissionais da indústria, incluindo vários grandes nomes que você conhece, como Woody Allen, Wes Anderson, Pedro Almodóvar, Darren Aronofsky, Adrien Brody, Alfonso Cuarón, Penélope Cruz, Guillermo del Toro, Javier Dolan, David Lynch, Natalie Portman, Walter Salles, Martin Scorsese, Tilda Swinton, Harvey Weinstein, Wim Wenders. Eu vou parar, tá? A Natalie Portman, depois do movimento Me Too, pediu desculpas por ter assinado essa petição e disse que se arrepende muito disso. Eu assumo a responsabilidade por não pensar o suficiente sobre isso. Alguém que eu respeitava me deu e disse, eu assinei isso, você também vai assinar? E eu falei, claro, foi um erro. O que eu sinto que ganhei com isso foi a empatia para com as pessoas que cometeram erros. Vivíamos em um mundo diferente e isso não perdoa nada. Mas você pode abrir os seus olhos e mudar a maneira como quer viver. Meus olhos não estavam abertos. Polanski passou 2 meses na cadeia e mais 8 meses em prisão domiciliar, até que a Suíça decidiu não extraditar. E ele foi liberado livre, leve e solto no país. A Suíça alegou que negou o pedido porque a justiça americana não deu acesso a um documento confidencial que eles julgavam importante. E eles consideraram que não tinha como provar que o Polanski não cumpriu a pena dele. Porque, afinal, ele passou, sim, aqueles primeiros 42 dias preso nos Estados Unidos e agora mais esse quase 1 ano na Suíça. Em 2015, um tribunal polonês rejeitou um pedido dos Estados Unidos de extradição quando Polanski estava filmando em Cracóvia. E depois que ele foi condenado lá em 77, a vida da Samantha Gamer foi atormentada por isso. Ela se tornou para sempre a garota abusada pelo Roman Polanski. Passou a adolescência envolvida com álcool e drogas e cada vez que o Polanski surgia na mídia por qualquer assunto, ela era cercada por paparazzis no seu quintal. Em entrevista para o The Guardian, ela conta uma coisa que a gente não fala muito, mas deveria, que é como a vítima é exposta até por quem aparentemente está tentando ajudar. E como o cuidado precisa ser muito maior, existem muitas camadas. Ela diz que um grupo de ativismo feminista começou a disparar e-mails em massa, detalhando tudo o que tinha acontecido com ela, e que ainda adolescente ela virou um para-raio para ansiedades dos outros. Pessoas que vinham atrás dela, mas que assim, exigindo dela um papel que ela não queria cumprir. Ela só queria seguir com a vida dela e disse: você já pensou que você pode estar humilhando a vítima fazendo isso? Que talvez ela não queira que você use o nome dela para disparar e-mails em um grupo? Ela fala de uma indústria da vítima e ela sente que os advogados, juízes, jornalistas sensacionalizaram o seu caso pelos próprios interesses. Mas assim, independente do que ela diga, o Roman Polanski foi sim culpado de um crime, considerado culpado e foragido pela justiça americana, mas ela pediu que a justiça arquivasse o caso. Ela contou que o Polanski se desculpou, que ela aceitou as desculpas dele e, na verdade, ela até minimiza o crime. Disse que coisas piores acontecem na vida e que não acha justo que ele não possa retornar aos Estados Unidos por isso. E ela diz que na época não sabia que o que tinha acontecido era ilegal e que não foi tão chocante porque, abre aspas, muitas pessoas estavam tendo relacionamentos ilícitos com menores na época. E disse que todos já deveriam saber que Roman cumpriu a sua sentença e que ele já tinha pago a sua dívida com a sociedade. O fato é que, a esse ponto, tanto ela quanto Polanski querem a mesma coisa, o fim desse processo. Mas esse pedido vem sendo rejeitado há anos e por juízes diferentes. Em 2023, inclusive, a Samantha Gamer posou para uma foto ao lado do Polanski, que foi postada pela atual esposa dele, Emanuelle Sinner, para quem ela deu uma entrevista falando a sua opinião sobre o arquivamento do caso. Essa é talvez a história mais controversa que eu já trouxe aqui pro canal, porque a gente tem a própria vítima defendendo o abusador, ao mesmo tempo em que ele segue foragido nos Estados Unidos e com pessoas na indústria se posicionando a favor e contra ele até hoje. Acontece que desde o movimento Me Too, outras 4 mulheres acusaram o Polanski de abusos cometidos na década de 70. 3 delas seriam menores de idade na época.
Entre elas, a ex-atriz francesa Valentine Monnier, que acusou ele de agressão extremamente violenta e estupro em 1975. Quando ela tinha 18 anos. Antes desses casos, uma atriz britânica chamada Charlotte Lewis acusou Polanski em 2010, durante uma coletiva de imprensa no Festival de Cannes, de tê-la violentado quando ela tinha 16 anos durante um casting. Mas nenhum desses casos foi a julgamento. O Polanski foi expulso da Academia do Oscar em 2018 depois dessas novas acusações. Na edição de 2019 do principal prêmio europeu de cinema, o César, tiveram muitas manifestações contra o Polanski porque ele recebeu 12 indicações pelo seu filme Jacuzzi, o Oficial e o Espião. Ele não foi na cerimônia porque temia pela sua segurança, mas mesmo assim as pessoas estavam revoltadas. Logo que o filme recebeu as indicações, a ministra de Igualdade da França, Marlène Schiappa, disse que achava impossível que um público se levantasse e aplaudisse o filme de um homem acusado de estupro várias vezes. E ela estava certa. Tiveram uma série de protestos de grupos feministas e todo o Conselho do César renunciou por conta da reação negativa. Horas antes da premiação, o ministro da Cultura da França na época, Frank Riester, disse que seria simbolicamente ruim se o Polanski ganhasse o prêmio de melhor diretor. Durante a noite, a própria apresentadora da cerimônia, Florence Foresti, já começou a premiação falando: teremos problemas em 12 momentos essa noite. O Polanski venceu 3 dos 12 prêmios, ela se recusou a sair na foto oficial, mesmo ele não estando lá, e ela disse que ficou enojada. Quando Polanski foi anunciado como vencedor do prêmio de melhor direção, pessoas começaram a levantar e ir embora. Entre elas, a atriz francesa Adèle Haenel, que foi uma voz muito forte do movimento Me Too e denunciou no tribunal um abuso sofrido por ela pelo diretor Christophe Rouget, quando ela tinha 12 anos de idade. Sobre o prêmio César, ela disse que premiar Polanski é cuspir na cara de todas as vítimas, ou seja, dizer que estuprar mulheres não é tão grave. Vive la pédophilie! Bravo la pédophilie! Bravo! E essa não é a primeira vez que o Conselho do César abraça o Polanski e gera controvérsia, porque em 2017 ele tinha escolhido para chefiar o júri da premiação, mas ele renunciou por causa da indignação das pessoas. Em 2023, ele foi acusado de estupro por outra vítima que não teve seu nome revelado, mas que também relatou ter sido abusada quando era menor de idade, em 1973, antes até do caso da Samantha. E essa vítima é americana. O processo estava marcado para acontecer em agosto de 2025 em Los Angeles. Ou seja, talvez ele tivesse que voltar para os Estados Unidos. Mas no ano passado foi firmado um acordo entre as partes e o caso foi encerrado. O Polanski tem hoje 91 anos e nunca mais voltou para os Estados Unidos, mas continua vencendo seus prêmios por lá. Me conta a sua opinião sobre esse caso, vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo.